Eu vou te dar aqui 3 motivos para você correr mais distância do que você corre hoje. Bora lá? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e esse aqui é mais um episódio do Projeto Corra Mais, onde eu te ensino a correr mais distância sem sofrer. Esse é o propósito do projeto e hoje eu vou te dar 3 motivos aí para você correr mais distância do que você corre hoje, tá bom? Você deve até perguntar, pô, mas não tem necessidade de correr mais do que eu já corro, né? Por quê? Então eu vou te dar 3 motivos aí. E você muitas vezes também pode falar, amor, mas eu já sofro tanto para correr o que eu estou aguentando, como é que eu vou correr mais? Né? Como é que eu consigo correr mais distância? Tá? Então o meu propósito, eu vou falar aqui nesse vídeo também de como você consegue correr mais distância sem sofrer, tá? E os motivos aí para você correr mais, tá bom? Tem muitos benefícios, é a melhor coisa do mundo, né? Parece ser estranho, nossa, correr mais é bom, realmente é muito bom. Eu vou te provar isso agora nesse vídeo aqui. Então já aproveita e dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Para você não perder conteúdos como esse, que com certeza são muito importantes para você que tá buscando evoluir na corrida, que tá buscando informações na corrida. Bora que vamos? Então já vamos começar com o primeiro motivo. O primeiro motivo para você correr mais distância do que você corre hoje é físico. E o que é físico? É o teu corpo. Motivo físico. Você hoje, correndo, você aguenta... Não é que você aguenta, mas você já bateu um determinado limite, né? Você já chegou, seja em 5, seja em 10, não sei quantos quilômetros você aguenta fazer hoje, tá? Quando você conseguir fazer mais kms, mais quilômetros, mais tempo correndo, o teu condicionamento, ele vai aumentar. Com mais condicionamento físico, você tem uma saúde melhor, um corpo melhor, tá? Você transfere isso para outras áreas da sua vida. Você aguenta melhor as atividades do seu dia a dia, tá bom? Então, pro teu corpo, você ter capacidade de correr mais quilômetros, isso é muito bom. E isso eu vi muito na minha pessoa, porque quando eu comecei a correr, eu comecei lá, fiquei 2 anos correndo até 10 quilômetros. Eu achava que era meu limite e tal, mas daí quando eu comecei a treinar certinho, eu comecei a treinar para fazer maratona, né? Prova de 42 quilômetros. E eu virei um ultramaratonista. Fiz provas aí de 100 quilômetros, né? Várias provas de 100 quilômetros, 80, 50. Então eu era um competidor de provas mais longas, tá? E o que isso fez com o meu corpo, com o meu físico? Eu aguentava muita coisa, sabe? Eu era uma pessoa muito disposta, era uma pessoa que quase não pegava resfriado, né? Era uma pessoa que aguentava o dia inteiro de trabalho, de cuidar de casa, né? Eu lembro o final de semana, pô, meus treinos eram muito longos e ia fazer treinos de 30, 40 quilômetros nas trilhas e montanhas, né? Eu sempre corri em trilha e montanha, treinos de 5, 6, 7, 8 horas e isso no sábado de manhã e depois ia sair com a família, sair com a esposa, sabe? Ia continuar o dia normal, como se nada tivesse acontecido. Então, eu não tô falando para você correr 100, 50 km, mas quanto mais você corre, tá? Mais o teu corpo tem disposição, mais você tem força, tá bom? Quanto mais resistência você tem. Só que antes da gente ir para os próximos benefícios, né? Você deve estar me perguntando, tá, professor, mas o que eu já faço hoje está muito difícil, né? Como é que eu vou conseguir correr mais? Como é que eu vou conseguir chegar em mais quilômetros, né, para ter mais condicionamento? Essa é uma ótima pergunta que eu vou te responder da seguinte maneira. Você precisa seguir um treinamento adequado para isso. Você precisa seguir um caminho para isso, tá bom? Um grande erro das pessoas que correm e querem evoluir, querem correr mais quilômetros, é o quê? É sair correr por correr. Tá? Foi igual quando eu comecei a correr, nos meus primeiros 2 anos de corrida, eu saía correr, eu fazia sempre 7, 8 quilômetros, participava das provas de 10 quilômetros, mas eu não treinava a corrida. E qual foi o ponto de virada para mim? Foi que na época eu fazia curso de educação física, eu não queria ser treinador de corrida, eu queria ser treinador de futsal, porque eu era jogador de futsal antes. E
E daí eu fui fazer um curso para ser treinador de corrida, mas não para eu ser treinador, mas sim para eu saber prescrever os meus próprios treinos. Peraí, o que eu tenho que fazer para melhorar? Eu aprendi que eu fazia tudo errado, que os treinos não é eu sair para correr. Isso não é treino, isso é apenas sair para correr. Agora, treinar a corrida, você segue uma metodologia de treino que respeita o teu condicionamento físico atual, que é direcionado para o teu objetivo, tá? Que tem, cada treino tem um descanso ideal para ele, né? Que a gente tem que fazer, uma intensidade ideal. Então, para você correr mais distância, é interessante que você tenha um acompanhamento de um treinador, né? Pode ser o meu acompanhamento, eu tenho aí meus programas de acompanhamento, tá? Se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários que eu entro em contato com você pra gente estar falando sobre esses programas de acompanhamento. Ou também pode ser de outro treinador, tá? Não estou falando para você treinar comigo, mas é a maneira de você evoluir, você seguindo uma metodologia de treinamento, tá? Tem que seguir uma metodologia de treino, porque é muito difícil você evoluir sozinho ou só seguindo dicas, tá? Porque o treinamento, além de ter um caminho, uma metodologia, o que tem que ter? Tem que ter correção, porque quando você faz, vamos supor que, vamos pensar aqui num treinamento para fazer 10 quilômetros, tem 5 pessoas dentro do mesmo treinamento, os mesmos treinos, só que uma tem um condicionamento físico diferente da outra, uma vai aguentar bem esses treinos, outras não, então tem que adaptar, né? Se opa, não está aguentando bem, vamos lá, vamos diminuir um pouco aqui, aumentar um pouco ali, opa, você não está recuperando tão bem ali, né? Opa, sabe? O treino ele exige adaptação e quem consegue adaptar os seus treinos é um treinador, tá? Porque ele tem conhecimento do que precisa ser corrigido. Então sozinho a gente evolui pouco e estagna, porque a gente tem muito ponto cego na corrida, que a gente não sabe o que corrigir. Agora, tendo um treinador, você evolui muito, às vezes na verdade o teu máximo, né? Por quê? Porque ele sabe exatamente o que tem que corrigir. Eu sei exatamente tudo que tem que ser feito aí para você alcançar o teu melhor na corrida, alcançar seja em velocidade e seja também em quilometragem, tá bom? Se você me falar o seguinte, professor, eu quero fazer uma corrida de 100 km, eu vou te levar a fazer essa corrida de 100 km sem parar, tá bom? Às vezes pode demorar aí uns 3 anos, dependendo se você tá do zero, né? Mas se você já corre 21 km, pode demorar aí 2 anos, tá? Mas assim, o objetivo que você quiser na corrida, se você falar pra mim, eu sei um caminho e eu sei como te acompanhar. Então, muitas vezes a gente se limita porque a gente tá sozinho. Eu, quando comecei, eu tava sozinho, mesmo fazendo educação física, na faculdade de educação física, eu não aprendi nada sobre corrida, tá? Não aprendi nada. Não tem esse foco, pelo menos a faculdade que eu fiz. E eu achava que 10 km era o meu limite, que eu não conseguia mais do que aquilo. Só que eu estava completamente enganado. Completamente enganado, tá? Por exemplo, ó, vamos ver o troféu aqui, ó. Esse troféu é que eu fiquei em segundo lugar geral de uma ultramaratona de 52 quilômetros, tá? Esse aqui que eu fiquei em terceiro lugar numa prova de trilha de 42 quilômetros, tá? Ó, esse aqui foi uma prova de que eu fiquei em terceiro lugar de montanha lá em Portugal, mas era 12 quilômetros. Essa ali é 10 quilômetros, que eu fiquei em terceiro lugar, de rua também. Olha esse troféuzinho aqui de baixo, fui campeão de uma prova lá em Nova York. 3 horas de corrida, deu quase 40 quilômetros. Deu uns 40 quilômetros. Então, nem sei porque eu fiquei me gabando aqui falando das minhas conquistas, mas eu achava que meu limite era 10 quilômetros. Olha o que eu alcancei depois de tudo isso, né? Muita coisa boa, muita coisa boa. Então, né, eu estava falando da parte física, mas para você alcançar isso, você precisa ter um método de treino correto. Um método de treino correto para você melhorar isso aqui. E caiu minha tampinha da caneta aqui. E você vai ter esses benefícios, tá bom? Você vai ter esses benefícios que são ótimos no teu corpo e tudo mais, tá? Um outro benefício que você tem aqui, que entra aqui nessa parte física, é o seguinte, é que você vai poder participar de eventos. Participar eventos de corrida, seja de 5K, 10K, 21K, 42K,
Eu tenho maratona, né, de 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, no mundo inteiro. Então, eu já vou colocar aqui como segundo benefício, que é o benefício... Como é que eu vou chamar esse benefício aqui? É o benefício da... Vou colocar da viagem. Da viagem. O benefício da viagem. Qual que é o benefício da viagem? Meu, eu vou te falar que eu conheço 20 países. Já corri aí em 20 países. E o propósito de ir para esses países, o maior deles foi para correr. Eu fui em apenas alguns países para realmente passar férias ou trabalhar, tá? Poucos, tá? E mais por causa da minha esposa, ela que me arrasta para ir de férias para um lugar que não seja para correr, tá? Mas esse benefício aqui é o seguinte: você participar de provas fora do lugar que você mora, né? Em outra cidade, em outros países, em outro estado, é uma das melhores maneiras de você fazer turismo. É sensacional, é demais. Eu vou contar um pouquinho aqui das experiências que eu tive, das principais aqui, para você ter ideia e para você ver, nossa, eu também posso isso, né? Por exemplo, quando eu comecei a aprender a correr direito, eu eu me mudei para Portugal, que eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar lá em Lisboa. E eu já comecei a fazer provas de corrida lá, por exemplo, esse troféu aqui é de uma prova de 12 quilômetros de montanha que eu fiz recentemente, quando eu cheguei lá. Nossa, foi sensacional correr nas trilhas, né, ali na cidade de Sintra, então foi muito bom. E lá, o que que aconteceu? Eu fui viajar, a primeira ultramaratona que eu fiz, que foi de 55 quilômetros, eu fui para o norte de Portugal, na cidade chamada Barcelos, que é próximo do Porto. E fiz 55 quilômetros lá e foi sensacional, era em trilha, né, montanha. E pensa que eu conheci tantas regiões, a parte mais do interior, umas vilas muito antigas, assim, ali de Portugal, que foi sensacional. Foi uma das coisas, sabe, a partir das corridas em trilha, as corridas em trilha, eu fazendo, eu participava de umas 2 por mês ali em Portugal, quando morei do lado durante um ano. Eu conheci muito a cultura local, aquela cultura das vilas pequenas, porque as corridas em trilhas era sempre numa vila pequena. Então, eu conheci Portugal como uma pessoa mais do que um próprio português. Eu falava, eu me encontrava com um português e falava, mas você conhece aquele lugar? Não, não conheço. Aí eu, nossa, eu conheço aquilo lá, corri tantos, né? Cheguei a fazer acho que 4 provas de 100 quilômetros em Portugal nesse período, tá? De corrida em trilha. Também uma das melhores experiências foi correr na Ilha da Madeira, lá em Portugal. Fiz uma prova de 100 quilômetros que começa numa parte da ilha e termina na outra. Ó, essa aqui é a Ilha da Madeira. Então a prova começava aqui, ó, na cidade de Machico e ia até Porto Muniz, que é aqui em cima. E é uma ilha totalmente montanhosa, então passava pelas mais altas montanhas da ilha. Lá embaixo muito calor, lá em cima muito frio, então 26 horas de prova, foi uma das provas mais difíceis e a mais longa que eu fiz na minha vida. Meu, que experiência sensacional, e não só a corrida, mas a interação com o povo que mora lá, os madeirenses, né? Eles, pô, faziam festa quando eu via que era do Brasil, e, meu, aquilo foi sensacional. Foi uma das melhores experiências da minha vida, assim como a primeira de 100 quilômetros que eu fiz foi na Espanha, bem próximo ali de Portugal, no caminho de Santiago da Compostela. Não sei se já ouviu falar nesse caminho, um caminho religioso, né, lá de 800 quilômetros, mas eu fiz uma prova de 100 quilômetros lá. E imagina, né, correndo, as pessoas que moravam assim na beira da prova, assim, na estradinha de chão que a gente corria, né, ali, elas chamavam pra você entrar na casa delas, pra comer, sabe, e, pô, eu tava lá numa corrida, né, mas era muito legal. Eu, no final da corrida, tava morrendo de fome, ali cansado, daí tinha um pessoal fazendo um churrasco, assim, me chamaram lá, pô, comi uma carne e tal. Meu, isso no meio do interior da Espanha. Quem diria que eu ia estar fazendo umas coisas dessas, né? Também tive muitas experiências de corrida nos Estados Unidos, nossa, na Europa como um todo, no Brasil inteiro, sabe? Conhecer o Brasil correndo é sensacional. É sensacional. Então,
esse é um baita benefício. Você vê que eu até me perdi aqui em contar um pouquinho das experiências, né? Mas, e não é só corrida em trilha, mas é corrida de rua também. Corrida de rua você conhece muitos locais. Sabe, você não precisa conhecer correndo, né? Mas, por exemplo, vou te falar que eu fui uma vez para Porto Alegre. Para quê? Para correr a maratona de Porto Alegre. E eu conheci a cidade um pouco, né? A turismo ali, muito legal. Nossa, sensacional. Qual outra cidade? São Paulo, Maratona de São Paulo. Você conhecer a cidade de São Paulo correndo, né? Fora daquele caos de trânsito, meu, é sensacional. É sensacional. Comenta aqui se você gosta de viajar, de correr. Vai ser muito interessante ouvir aí, tá bom? Então esse é um benefício muito bom, benefício da viagem. E um outro benefício, vamos falar aqui do benefício mental. Eu acredito que ele é o segundo principal, porque o principal realmente é o físico, né? Por que o físico é o principal? Porque ele tá bem aliado com o mental, na verdade. Mas do físico é o principal porque você mora dentro do teu corpo. O teu corpo é a tua casa, é a tua fortaleza, é a única coisa que você tem, tá? Então, se o teu corpo não tá legal, se não tá bem de saúde, né, teus exames não estão ok, não estão em dia, né, você não desempenha as suas atividades do dia a dia bem, tá? Então, por isso que o físico é importante. Agora, o mental também. Só o fato de você não treinar, de você não correr ou não fazer outro exercício físico, ele afeta a tua parte mental. Se não afetou ainda, vai afetar agora. Por que afeta a tua parte mental? Porque você sabe que você precisa desenvolver o teu físico, que você precisa melhorar a tua saúde, você sabe. E se você não faz exercício, eu tenho certeza absoluta que você tem alguma alteração nos teus exames, que você tem alguma coisa para resolver, né? Ou que você está um pouquinho acima do peso, tá? Então, mentalmente isso te afeta. Por quê? Porque dentro de você existe um sentimento de culpa que você não está treinando, que você não está cuidando do seu corpo. Por exemplo, a gente está começando 2023 agora. As maiores promessas de começo de ano é começar a fazer exercício físico, é fazer dieta, é emagrecer, é treinar todo dia. Por quê? Porque as pessoas têm isso no consciente, inconsciente delas que elas precisam. Só que é muito mais fácil dar desculpa, não treinar, né? Ficar na correria do dia a dia. É muito fácil falar, não tenho tempo, nisso do que realmente fazer, tá? As academias lotam em janeiro, mas em fevereiro já começa a esvaziar, março esvazia mais ainda. Abril, maio já tá só as moscas lá na academia e os maromba lá. Por quê? Porque o pessoal desiste, o pessoal não dá continuidade. É muita, sabe? Eu quero, começo de ano e tal, mas ela vai continuar tendo esse sentimento de culpa, vai continuar tendo, porque ela não tá cuidando do físico, tá bom? Então, só que para cuidar do físico tem que treinar do jeito certo, tá? Porque no começo de ano, vamos falar aqui de começo de ano, as pessoas fazem loucuras no treinamento. Imagina, uma pessoa que não está preparada, eu estou recebendo mensagem do pessoal aqui, eu quero começar a correr. Eu estou gravando esse vídeo dia 27 de dezembro. E tem gente mandando mensagem aqui, quero começar a correr em janeiro, quero emagrecer, vou cortar álcool, vou isso, vou aquilo. Meu, é tanta promessa. Eu posso falar uma coisa, é maldade aqui, mas eu vou falar. Eu dei risada quando eu li essa pessoa aqui mandando essa mensagem. Porque eu falei, ela não vai fazer isso. E se ela fizer, meu, que bom que eu ri errado, que esfregue isso na minha cara. Mas as pessoas, elas acham que virou 1º de janeiro, ela vai mudar a vida. Não vai, tem que começar agora, já tem que fazer, tem que colocar os hábitos. E uma pessoa que não está correndo vai começar ali em janeiro, o corpo não está preparado, tem que fazer os treinos certos, que são os treinos de adaptação. Agora ela vai começar a correr, assim do nada, todo dia, ela já vai ou machucar ou desanimar rápido por causa de sobrecarga de treino, tá bom? Então tem que cuidar muito com esse mental aqui, tá? Ainda mais no começo de ano, né? Começo de ano que a gente fica mais motivado a fazer as coisas acontecerem, mas daí acaba não fazendo da melhor maneira e acaba desistindo, tá? Então não comece nada no teu ano que você saiba aí que isso não vai dar continuidade.
Como é que você vai saber que você vai dar continuidade na corrida? Treinando do jeito certo, tá? Não escrevi aqui, mas treinando do jeito certo, fazendo os treinos corretos, que é tendo acompanhamento de um treinador, você sabendo exatamente se aquele treino é para você e aquele treino tá te levando pro teu objetivo, fechou? Mas mentalmente, né? O que a corrida, eu falei aqui de não fazer treinar te afeta mentalmente, mas correr te afeta muito bem, de uma maneira positiva mentalmente. Por quê? Quando você corre, vamos pensar aqui no dia, né? Quando você corre, por exemplo, eu não corri hoje, eu fiz um treino de força, né? Um treino funcional. E eu até falei pra minha esposa antes do treino, né? Eu não consegui treinar de manhã, eu treinei ali um pouco na hora do almoço, enquanto eu tava fazendo meu franguinho assado ali, deixei ele assando no forno e fui fazer meu treino. E eu, nossa, correria de trabalho, muita coisa, né, tá na cabeça, tendo que trabalhar e tal. Mas eu falei pra ela, eu vou fazer meu treino, porque senão eu não vou conseguir fazer minhas coisas direito durante o dia. Eu vou fazer meu treino para as coisas fluírem no meu dia. Porque se eu não fizesse aquele treino, primeiro, eu ia ficar com aquilo na cabeça que eu não fiz. E aquilo ia me carregar pro dia inteiro. Porque eu sei que eu tinha que treinar. Tá? E eu treinei. Então isso me dá disposição pro dia. Vou colocar disposição pro dia. E que estranho, né? Como é que treinar, você gastar energia te dá disposição? Porque libera hormônio, né? O treino, ele te coloca numa situação, numa atividade, né? Você fica mais ativo, você faz o teu corpo funcionar como um todo, e isso liga o corpo, isso dá vontade de fazer as coisas acontecerem, isso te dá disposição para trabalhar, para conversar, para fazer as coisas. Então, mentalmente, é maravilhoso correr, é a melhor coisa do mundo, né? Fazer exercício. Porque no teu dia você fica muito mais animado, você fica com vontade de fazer as coisas, você fica tá? Então, quem não quer ter um dia bom, ter um dia feliz, treine, corra, que mentalmente vai ser muito bom. Mas faça o treino certo também, porque se você faz um treino até se cansar, fazer um treino muito difícil, que não é o treino que deveria ser feito, daí você vai ficar cansado o resto do dia, porque você está fazendo o treino errado. Agora, se você fizer o treino certinho, você vai ter muita disposição, você vai ter vontade de fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Tá? Mentalmente também é bom o quê? Vamos pensar na parte do treinamento, um treinamento organizado, né, que você cumpre e vai buscar teus objetivos. Você aprende muito com aquele treino, você aprende que fazendo esforços correto, descansando na hora correta e tal, você encontra evolução, né? Você vê que a coisa acontece. Então, mentalmente, na hora do treino, muitas vezes não é fácil, você quer parar, né? Muitas vezes você não quer levantar da cama muito cedo para treinar, mas você vai. Então você lida com adversidades, com obstáculos e vê o resultado na corrida. Só que esses mesmos princípios, né, de adversidade, obstáculos, você encontra em outras áreas da sua vida. Tá? Por exemplo, no trabalho. Se você deixar algumas coisas de lado, focar e trabalhar e tal, você vai ver mais resultado, né? Por exemplo, nos estudos também. E a corrida, ela ensina você a transferir toda essa resiliência, né? Essa força de vontade, essa pegada para as outras áreas da sua vida. Não sei se você já ouviu falar, mas geralmente nos Estados Unidos e na Europa é um grande diferencial no currículo de uma pessoa que está procurando um trabalho, um emprego, ela ser corredora, né? Ela ter concluído uma maratona. Por que isso é um diferencial? Porque o chefe, né, a pessoa que vai contratar, ela vê, nossa, a pessoa passou por todo um período de treinamento e tal e conquistou uma maratona, né? Ela é uma ótima pessoa para cumprir metas e tal aqui dentro do trabalho, tá? Por quê? Porque ela faz o mais difícil que é treinar, então não é tão difícil assim ela fazer as outras coisas ali, porque ela é uma pessoa acostumada a superar limites, é uma pessoa que se cuida, que acorda cedo, é bom para a empresa também que essa pessoa corre, se cuida, né? Porque a empresa não vai ter gasto e dia perdido com a pessoa não poder ir no trabalho por causa de doença, tá bom? Vai ter dia perdido porque a pessoa quer viajar para uma prova, né? Quer viajar para uma corrida, mas às vezes faz isso nas férias, né? Mas foi um parênteses aqui. Então, mentalmente é muito bom, mentalmente é sensacional, tanto a curto prazo
quanto a longo prazo. Você, sabe, você ter claro na tua cabeça que você é uma pessoa que treina, que você está em forma, que você está fazendo as coisas, você até se sente uma pessoa melhor em relação às outras pessoas ao seu redor, né? Por quê? Porque se você for perceber, a maioria das pessoas não se cuidam, a maioria das pessoas não treinam. E é satisfatório você ver que você está se cuidando, né? Que você está um passo à frente de muita gente aí nesse mundo, né? Então isso faz bem para nossa cabeça, porque querendo ou não, a gente é competitivo com as outras pessoas, com as pessoas que estão vivenciando o nosso meio. Não é tão legal, ó, Natal, Ano Novo, você chega no encontro da família, nossa, como é que você está magro, como é que você está bonito, né? Só a tua avó que vai ficar brava e fala, mas está muito magro, tem que comer mais, né? Minha mãe fala isso. Mas está muito magro, você tem que comer e tal. Mas isso é muito bom, porque isso faz bem para você, né? Faz bem para você vestir uma roupa ali no tamanho correto, né? Não ter que ficar, ai meu Deus, essa calça não serve. Então, mentalmente, a corrida é ótima, é ótima. E eu vou dar aqui um quarto motivo, um quarto benefício, que é do teu ambiente. O que é o ambiente? O ambiente é o meio social que você está, né? Com as pessoas que você convive. Quando você começa a treinar, a correr, você começa a conviver com mais pessoas que treinam, que correm. E você começa a ter um círculo de amizade com essas pessoas, né? E isso é muito bom, né? Estar com pessoas que têm mais ou menos os mesmos hábitos, né? Que realmente querem fazer acontecer. Eu vou contar aqui que quando eu tinha meus 18, 19 anos, quando eu comecei a correr, eu tinha uma namoradinha, mas que ela não era corredora nem nada, né? Ela era lá do ensino médio, eu estudava junto com ela. E ela não entendia muito que eu ia correr e tal. Às vezes ficava brava porque eu não queria sair no final de semana, porque tinha que acordar cedo no outro dia para correr. Então era muita brigaiada e tal. Até que não deu certo, a gente separou, né? Foram alguns anos ali juntos. E não deu muito certo, porque ela gostava de umas coisas, eu gostava de outra, e era difícil a gente se entender. Até que um dia eu encontrei a mulher que hoje é minha esposa, onde num evento da minha antiga assessoria de corrida, que era uma empresa que eu tinha aqui em Curitiba, né, de treinamento presencial, e a gente fazia uma festa de final de ano e acabou que eu encontrei a minha... Na época ela era aluna, né, era cliente, a gente começou a conversar, começou a se conhecer a partir dessa festa, conhecer um pouco mais proximamente, né, porque a gente já se conhecia antes, que ela era cliente, e a gente logo após isso já começou a namorar, e a gente se casou e tem filho, né, hoje 2 filhos aí, e foi a corrida que trouxe, e a gente tá 7 anos juntos, né, porque a corrida ela me apresentou para uma pessoa que tinha mais ou menos os mesmos gostos que eu, as mesmas vontades, né, os mesmos hábitos, e a gente, se dá super bem, né. A rede de amigos também, é tudo em volta disso. Nossa, no meu casamento só foi o pessoal da corrida, né? Então, e assim, é muito legal, né, ter esse meio social, você poder conviver com essas pessoas, você viajar com amigos para correr, né? Eu já fiz muitas viagens com amigos para treinar, né? Para fazer provas. Então, são experiências assim sensacionais de você estar interagindo com pessoas, de você até estar fazendo um treino com uma outra pessoa. Às vezes você está fazendo um treino que você não está aguentando, daí você vai correr com alguém e você aguenta correr mais rápido do que aquilo que você não estava aguentando sozinho. Então, para você ver como é estar no ambiente, né? Então, vamos resumir aqui quais foram esses motivos, os benefícios para você correr mais distância do que você corre hoje. Primeiro, físico. Você vai melhorar o teu condicionamento físico, tá bom? Então comece a treinar correto aí para você conseguir correr mais. De viagem, né? Você vai poder conhecer mais locais, vai poder fazer eventos de corrida, né? Provas, maratonas ao redor do mundo. Claro que isso depende um pouco do financeiro, mas você pode conhecer locais até perto da tua casa. Até a tua própria cidade você pode conhecer através de uma maratona, tá bom? Mentalmente, né, a tua disposição aumenta, você se torna uma pessoa mais resiliente, mais forte aqui, ó. E o ambiente, né, você conhece pessoas aí com o mesmo gosto, pessoas que têm os mesmos interesses e acaba
isso acaba virando casamento, isso acaba virando grandes amizades. Então é muito bom mesmo. Fechou? Esqueci de algum benefício aqui, de algum motivo? Coloca aqui nos comentários que eu quero ter muita tua opinião sobre qual que é um grande motivo aí que você corre longas distâncias. Tamo junto? Grande abraço, valeu!